discurso muito esperado, Amadeu, porque a gente sabe que o presidente Lula tem feito discursos bastante fortes, tem apontado o dedo na ferida de muita gente, de muita nação rica, e mais uma vez o presidente voltou na sede da ONU a criticar o Conselho de Segurança da ONU. O presidente Lula falou de fome, falou de pobreza, falou de desigualdade, reforçou a necessidade de combater as mudanças climáticas, também lembrou do papel importante que os países desenvolvidos, que são os mais poluentes, devem ter. Lula falou da responsabilidade que esses países precisam ter, porque são os mais poluentes. Criticou a guerra, criticou que se investe muito mais em armamento que em desenvolvimento e criticou bastante a ONU. A produção separou aí uns trechos principais desse discurso do presidente que a gente acompanha agora. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Agora o momento em que o presidente critica a atuação do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Ainda sobre a economia, o presidente disse que a falência do neoliberalismo fez nascer uma extrema-direita nociva ao planeta. Os aventureiros. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Os aventureiros que a Socorro falou que tomaram conta de boa parte do mundo, esse mundo democrático. Pois não, Socorro? O presidente Lula também defendeu a liberdade de imprensa, defendeu que é fundamental a liberdade de imprensa, mais uma vez defendeu a liberdade do jornalista Julian Assange, preso na Inglaterra, espera a qualquer hora ser deportado para os Estados Unidos, criticou o embargo a Cuba e disse uma frase bastante forte. O presidente Lula disse que não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz.
né? Esse discurso do presidente Lula, Amadeu, ele está em total sintonia com os dois discursos. Foram os três primeiros. O discurso do presidente, do secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, depois discursou o presidente Lula e logo em seguida discursou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Foram discursos totalmente em sintonia sobre mudanças climáticas, sobre o combate à fome e sobre a guerra. O Biden defendeu mais uma vez a Ucrânia, disse que a Rússia é a única culpada do conflito e pediu que os países membros da ONU se unam contra a agressão que acontece na Ucrânia. O presidente Biden também, assim como o presidente Lula, que falou antes de Biden, alertou sobre os perigos da inteligência artificial. O Biden disse que os governos precisam governar a inteligência artificial e não o contrário. Biden também ressaltou e disse que os Estados Unidos contribuem bastante para combater as mudanças climáticas, e exatamente a mesma coisa que falou Antônio Guterres, que também disse uma frase forte, começou o discurso falando sobre as enchentes que mataram milhares na Líbia, assim como o presidente Lula também, que iniciou o discurso falando isso. Então, o secretário-geral da ONU disse que Derna, né, a cidade mais atingida da Líbia, Derna é um retrato triste do nosso mundo. É a inundação da desigualdade, da injustiça e da capacidade de enfrentar os desafios, quer dizer, da capacidade das nações do mundo atual de enfrentar os desafios. Amadeu. Comentários, vou ouvir a Socorro e vocês todos, jogadores. Quero fechar aí, Nájila, com a crítica que ele faz ao Conselho de Segurança da ONU, que hoje em dia é feito para não decidir nada, porque... Tem o poder de veto. Com o poder de veto que os grandes têm, quando a Rússia não veta, a China veta, os Estados Unidos veta e as coisas não acontecem. A segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. E é um fato. O presidente Amadeu foi muito aplaudido. O presidente Lula foi bastante aplaudido. Foi inúmeras vezes, foi interrompido com os aplausos, foi interrompido quando ele falou do governo dele, que da importância de combater o racismo, foi aplaudido. Quando o presidente Lula também destacou a aprovação da lei de igualdade salarial no Brasil, foi bastante aplaudido. Quando também destacou a necessidade de se defender os direitos da população LGBTQ+, e quando diz que o Brasil, desde que o Lula assumiu, disse que já conseguiu reduzir consideravelmente o desmatamento da Amazônia. Então, o presidente foi também bastante aplaudido nesse momento. Amadeu. Aliás, chamou a atenção, Socorro, Lula mais aplaudido que Biden. Lula mais aplaudido que Biden, sim. O que a Socorro já chamou a atenção, dois discursos com a linha muito semelhante, os temas muito parecidos, uma confluência de posições dos dois líderes sobre os dramas que o mundo vive hoje, especialmente no caso da ameaça à democracia, a importância de reduzir a desigualdade, combate à fome, defesa do meio ambiente, mas o Lula empolgou mais. Foi um retorno do Brasil em grande estilo, Ari. Amadeu, a Rádio Jornal Meio Norte, a TV Jornal Meio Norte, nós transmitimos na íntegra o discurso, desde da primeira fala até a última. Então, eu acompanhei, porque eu já estava no ar. E, para mim, um dos melhores discursos que Lula já proferiu
seja aqui no Brasil, seja no cenário internacional. Não apenas recolocando o Brasil como um protagonista na geopolítica mundial, dando naturalmente ao país o respeito que ele merece, porque nós somos uma liderança regional, Lula projetando o Brasil como uma liderança mundial, mas, sobretudo, um discurso muito direto às nações mais ricas. Gente, ele disse, olha, a primeira vez que eu discursei aqui, eu falei da pobreza e piorou. Falei de gente passando fome e piorou. Quer dizer, todo o cenário, antes da Segunda Guerra Mundial, nunca esteve tão ruim quanto agora. E não é possível que o restante do mundo fique a reboque dessa guerra entre Estados Unidos de um lado, China, Rússia do outro. É preciso uma nova governança mundial, sim, é preciso novos protagonistas mundiais. E o Brasil está se colocando de maneira muito correta, muito eficiente, com as ideias certas, defendendo o que é certo. Acho que o Brasil hoje foi um dia histórico também para o país. E sobre fome, repercussão no Brasil, Apoliana? O ministro de Lula, que trata justamente da área do combate à fome, que é o piauiense Wellington Dias, se disse bastante emocionado com esse discurso do presidente, Ari. É emocionante ver o presidente falar sobre o combate à fome e à pobreza. Sobretudo por vir de alguém que sentiu a dor de não ter o que comer. Um sentimento que nos impulsiona a garantir que não falte comida na mesa de nenhum brasileiro. O problema da insegurança alimentar, que também vem dos efeitos desses conflitos de guerra. A gente lembra a Rússia e a Ucrânia, todo esse conflito armado entre os países também afeta a segurança alimentar, a produção de grãos naquela região, o embarque de grãos para outras partes do mundo, e assim acontece em outros lugares. Aqui no Brasil, o presidente Lula vem trabalhando políticas, o próprio Brasil Sem Fome, já aliando a produção sustentável, a ajuda a algumas associações, fazendo com que as pessoas que trabalham da agricultura familiar, por exemplo, tenham uma renda mais consistente, o próprio incentivo a voltar a abastecer esses bancos de alimento. A gente viu nos últimos anos a própria Conab, por exemplo, que é quem faz esse armazenamento de grãos para depois distribuir, para garantir essa rentabilidade dos produtores e principalmente garantir comida na mesa. É uma pauta que o Brasil tem expertise em trabalhar, que o governo do PT tem muito a falar, dá muito a exemplificar para o mundo e contribuir. E a gente não vê das nações esse mesmo comprometimento. Se debate muito sobre a economia, sobre tecnologia, mas o básico, que é a comida na mesa, a gente não vê um debate firme. Francis, chama a atenção também, o presidente não usou o termo fake news, mas falou de como as informações enviesadas, distorcidas, elas minam a democracia, o ambiente democrático dos países, atrasando o mundo. Sem dúvidas, Amadeu. Isso acaba prejudicando todos os setores. Esse atraso vem da falta de desenvolvimento socioeconômico e esses líderes se aproveitam muitas vezes da vulnerabilidade dessas pessoas para pregar ideias extremistas, e é o que tem acontecido ao redor do mundo. Nós estamos agora, inclusive, observando um processo eleitoral na Argentina em que o Milei, ele venceu as prévias e é um lunático com ideias totalmente distorcidas. Mas em relação ao discurso do presidente Lula, eu chamo a atenção porque falta no nosso mundo líderes que explicitem a realidade como o Lula fez nesse discurso. Há muitos líderes de faz de conta, inclusive de países desenvolvidos, países do primeiro mundo, porque essas deliberações, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, muitas vezes são deliberações de faz de conta. Isso acaba desmoralizando o Conselho, porque não anda. Esses tratados em diversas áreas acabam não sendo aplicados por conta dessa briga entre Estados Unidos, China e Rússia. E para se ter uma ideia, eu inclusive trago dados de um relatório do Credit Suisse que aponta que apenas
1,14% da riqueza mundial está concentrada na África. E esses são países que não têm voz em reuniões do tipo. Então, o Lula, ele está servindo como porta-voz não apenas dos países da América Latina, mas de todos os países mais pobres, mais vulneráveis, que sequer são ouvidos, que são desprezados. E esses líderes mundiais, de potências mundiais, eles têm um discurso muito bonito para combater a desigualdade mundial, mas quando é para cortar na própria carne, quando é para ajudar o mais pobre, eles não ajudam da maneira como devem. Pois não, João Carvalho. Eu acho que um dos principais pontos que ele tocou aí é o ponto que é onde, na verdade, a ONU se manifesta de forma mais presente, que é no Conselho de Segurança. Você fala que a ONU tem vários braços, aí você tem braços humanitários, braço educativo, braço cultural, mas o braço de força, que é o Conselho de Segurança, ele tem uma composição anacrônica. É uma composição que foi configurada num mundo que não existe mais. Foi configurada no final da Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética era o grande polo junto com os Estados Unidos. A União Soviética já acabou, virou a Rússia, que continuou com a vaga no Conselho. Aí você tem países como a Índia, que tem um potencial militar, econômico e uma densidade demográfica excluída de um conselho desse. Você tem o Brasil, você tem a Turquia, que tem uma capacidade bélica também. Naquela região tem uma forte concentração de poder. Então, que na verdade o Conselho hoje, ele representa bem a ONU. A ONU precisa passar para uma reformulação. Ela já passou quando ela foi transformada. Era a Liga das Nações, virou ONU. E agora está precisando de um novo recall aí, porque realmente a situação é complicada. O Amadeu citou a questão da política do veto. Como é que funciona a política do veto? São 15 membros efetivos no Conselho de Segurança. Na verdade, os outros 10 não têm protagonismo nenhum. Por quê? Porque eles podem, os 10, votarem. Se um dos 5 permanentes vetar, aquela decisão não tem validade, não tem repercussão. Então é isso. Não dá mais para ter uma configuração de uma organização de nações que não corresponde mais à nossa realidade, né? E olha, só para fechar isso, líderes, hoje o mundo está carente. O Lula, por exemplo, ele foi presidente lá atrás, Socorro. Aí ele convivia com Barack Obama, Angela Merkel, convivia com Sarkozy, Tony Blair, todos os líderes do mundo que tinham respeito e falavam e eram respeitados. Hoje em dia, quem é na Alemanha? Ninguém sabe. Quem é na França? O Sarkozy na corda bamba. Quem é na Rússia? Desculpa, o Macron, que diz uma coisa hoje e diz amanhã. O da Rússia não pode nem ir para a ONU, senão ele vai preso. O Xi Jinping não vai... Pode ir, porque lá não pode ser preso. O Xi Jinping... Não, mas não pode descer em Nova York, doutor. Como é que ele vai para a ONU sem descer em Nova York? Ele não pode ser preso, não. Mas como é que ele vai descer em Nova York e ir para a ONU? Não vai. Aí você tem o Xi Jinping que está zangado com o Joe Biden e não vai para a reunião. São líderes também, olha, o mundo carente de líderes. Aí o Lula foi lá e está ocupando o espaço. Ô Socorro Sampaio, essa sua manchete, essa sua segunda manchete, o Ari vibrou. Mas eu te pergunto para Socorro aí. Porque não tem tempo. Mas rapidinho, só para perguntar como foi esse acidente que teve lá com o alpinista lá, né? Que foi a notícia que no meu mundo hoje saiu muito, né? Que ele veio hoje. Tu acompanhou isso, Socorro? A notícia da morte do alpinista britânico? Não. Britânico ou austríaco? Que morreu aí na Áustria. Você já ouviu falar a expressão do nada, infelizmente, esses acidentes não são raros, João. Infelizmente. Ari... Destai, eu acho o nome da cidade aí, né? No ano passado foi um brasileiro que morreu. Nada. Do nada. Do nada. E é do mais absoluto nada. Mas vamos ver para a manchete, Ari, que é melhor? Olha. Vamos. Elon Musk quer cobrar usuários do X-Twitter e avisa que é para afastar os robôs. O que ele não quer é robô, Socorro. Não tem nem que explicar, Amadeu. Já disse tudo aí na manchete. É claro, essa é a explicação dele. Ele disse que vai
começar a cobrar. Isso é uma quantia pequena, mas não diz quanto, não disse se a gente vai pagar, quer dizer, os usuários do Twitter, ou do X, ou do X, vão ter que pagar para acessar a rede social. Mas não disse se vão pagar por dia, se é por palavra, se é por mês, se seria anualmente, mas diz que justamente diz que já pensou em tudo para evitar esses robôs que tomam de conta aí, que tem uma grande parte dessas contas do Twitter são de robôs, e ele diz que não sabe mais o que fazer e que chegou à conclusão de que a única forma de acabar esses robôs é começar a cobrar para acessar a rede social. Então não diz quando vai começar, nem quanto seria, nem a frequência, mas atenção, usuários do X, do X, do Twitter, brevemente pode ter que desembolsar aí para acessar a rede social. Você vê que a Socorro já criticou, a Apoliana aqui vem com 2 pés. Acabar com a rede mesmo. O Franci também criticando, o João também. Então, Eu não disse nada. Mas criticou. E é para mim, só quem quiser, você faz suas coisas, não bota na minha conta, mas não. eu vou oferecer o direito de resposta. Por favor, Ari. Está certíssimo. O Elon Musk, gente, tem 8 filhos. Precisa sustentar essa meninada. O cara não vive no aperto. Vive no dinheiro, é igual a mim, cheio de boleto. Não tem dinheiro, coitado. Bolsonaro conseguiu 17 milhões de reais no Pix. O Elon Musk, com esse dinheirinho do Twitter aí, quem sabe não consegue um pouco mais para pagar o que deve, coitado. Vamos ajudar o homem, gente. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Até amanhã. Seja bem-vindo ao mundo de excelência, que é a linha Sky Residence. A Arrasa Engenharia encanta com esse novo empreendimento, que tem excelente localização no coração da Ilhotas, oferecendo acesso descomplicado a tudo que é essencial para a sua vida. Opções de lazer e conforto elevam a sua experiência a outro patamar. Apartamentos com 3 quartos, incluindo uma suíte. A linha Sky Residence é a definição de sofisticação e praticidade. E preste atenção nas parcelas. A partir de R$ 670, é isso. A partir de R$ 670. O Sky Residence 1 fica pronto ano que vem. Sky Residence 2 pronto para morar em 2026. Obras avançadas conforme o planejamento. Além disso, os empreendimentos estão 100% regularizados, garantindo a segurança jurídica da sua aquisição. Sky Residence é mais do que um lar, é um estilo de vida. Venha conhecer e se encantar. Agende uma visita ao decorado na Tibério Nunes 950 Ilhotas. Ou faça contato, 81 12 41 54 é telefone e WhatsApp, você pode mandar mensagem, ou aponta a tela do celular para o QR Code que aí aparece na sua frente. Sky Residence, mais um empreendimento Arrasa Engenharia.